No Podsex de hoje, eu e minha amiga vamos te ensinar na prática e sem censura um truque simples das lésbicas que é capaz de desencadear na sua parceira múltiplos orgasmos explosivos dos pés à cabeça. É uma overdose de prazer tão eletrizante que chega a ser 7 vezes mais potente do que a língua, as mãos e um vibrador juntos. Fazer isso uma vez é como tatuar o seu nome na memória dela pro resto da vida. Ela nunca mais vai sequer pensar em te trair, trocar por outro ou simplesmente inventar desculpas para não fazer sexo contigo. Pelo contrário, ela vai implorar todas as noites para que você use os seus 2 dedinhos para levá-la no limite máximo de prazer. Nesse momento é bem provável que você fique conhecido na rodinha de amigas dela como o mestre do orgasmo. O único homem que toda mulher implora a Deus para ser digna de conhecer, ao menos uma vez na vida. Afinal, 99% dos caras não sabem como fazer a mulher chegar lá. E sinceramente, uma mulher nunca vai falar que o cara é ruim de cama. Por isso, ela vai dar gemidos falsos, inventar desculpas como tô com dor de cabeça, até fantasiar em encontrar algum homem que seja capaz de apagar o fogo dela, que você não conseguiu. Isso jamais vai acontecer contigo se você ouvir atentamente o que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, o beijo lacrimejante de 10 segundos, que é capaz de gerar ondas eletrizantes de tesão por todo o corpo dela, fazendo ela chorar de escorrer e não pelos olhos. 5 erros inofensivos que assassinam a libido feminina e fazem ela pensar em te trair. O número 1 é crítico e faz ela perder toda a atração e sentir nojo de você imediatamente. O tamanho do seu amigo aí realmente importa? Você vai se surpreender quando descobrir que o que realmente faz ela delirar de prazer não é o que você tem entre as pernas. Por isso, grude os olhos na tela e em instantes eu e a Thalita vamos te ensinar tudo sobre esse truque das lésbicas na prática. Para que ainda hoje você faça sua mulher revirar os olhos, se contorcer na cama e ficar com a respiração ofegante mordendo os lábios e sussurrando no seu ouvido que ela é só sua e de mais ninguém. Eu sou a Caterine Luiz, educadora sexual especializada em orgasmo feminino. E hoje trouxe uma das minhas amigas de profissão e também uma das maiores autoridades no assunto no mundo. É provável que vocês já tenham visto esse rostinho em diversos podcasts ou até mesmo portais famosos em todo o mundo. Hoje, além de ter uma das clínicas mais renomadas aqui em São Paulo, ela também ajuda mais de 30 mil pessoas no seu Instagram a apimentar o relacionamento, terem uma vida sexual mais ativa, mais prazerosa e, é claro, fazer dos homens verdadeiros deuses do orgasmo. Não é mesmo? É um prazer ter você aqui com a gente, Thalita. É isso aí, obrigada, Catê, você é sempre uma querida. E, gente, eu que agradeço pelo convite. É uma honra poder estar aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento com o pessoal aí de casa. Exatamente. E, gente, hoje a gente já combinou. Quem acompanhar até o final vai ter a oportunidade de aprender o truque das lésbicas na prática, no corpo de uma mulher real, explícito e sem censura. Não é mesmo, Thalita? Exatamente, Catê. Só lembrando que a gente decidiu fazer isso para, de fato, qualquer homem conseguir fazer sem cometer nenhum erro, tá? Que deixa a pepeca dela seca igual o deserto. E toda aquela situação constrangedora lá no quarto. Ninguém merece, né? Mas agora, antes da gente mostrar tudo, conta um pouquinho mais que eu fiquei curiosa. Como você descobriu esse truque que faz a mulher ter essa descarga de tesão tão intensa a ponto de ficar aí desse jeito com as pernas bambas, tendo que se concentrar pra não delirar de tanto prazer? Olha, a culpada de eu estar aqui hoje é a Karina. E eu lembro que numa sexta-feira essa paciente entrou no meu consultório com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela tava com os olhos vermelhos de verdade. E ela falou que tava se sentindo a pior mulher do mundo. Aí eu pedi pra ela se acalmar e perguntei: o que aconteceu com você? E nesse momento ela me contou que, embora fosse casada há 10 anos, na noite passada ela quase foi pro motel com o ex-namorado. Ela disse que ia trair o pai dos filhos dela com o ex-namorado que ela não via há 15 anos. Nossa, como assim? Mas ela já chegou falando que ia trair. Assim, do nada. Do nada. Do nada não, né, na verdade. Quando eu perguntei o motivo, ela disparou: não dá mais, Thalita. Eu não aguento mais fingir que tô tendo prazer. Desde que eu conheci o Bruno, eu confesso que em 10 anos de relacionamento, ele nunca fez ela gozar. E disse também que não era culpa dele. Às vezes ele até tentava fazer alguma coisa ali com as mãos, com a língua, mas o coitado não sabia
sabia nem o que ele tava fazendo. Olha que judiação. Não existe coisa pior do que um cara ficar com a língua perdida ali sem rumo. Sim, exatamente. Inclusive, chegou um momento em que ela começou a dar desculpas a todo custo, que todo mundo sabe que a mulher faz isso. Eu tô cansada, tô com dor de cabeça, e já chegou até a fingir que tava dormindo pro cara não chegar perto dela. Só pra não ter que transar com ele. Típico que toda mulher faz quando não tá satisfeita. Isso toda mulher que não está satisfeita faz, tá, gente? E o pior de tudo é que ela se sentia culpada por dentro. E muitas vezes acabava fazendo sexo com o próprio marido por pena, torcendo pra ele gozar rápido e dormir logo de uma vez. Geralmente, era sempre aquele papai e mamãe, ela tava cansada. Típico de 90% dos casais, hoje em dia, né? Infelizmente. Com certeza. E quando terminava, ela virava pro lado e começava a pensar: por quanto tempo eu vou ter que aguentar isso? O Bruno é um bom pai, tudo bem, um bom marido, e ela amava ele, mas não dá mais pra continuar sem ele satisfazer. É impossível. O pior é que eu nunca teria coragem de falar pra ele, ela dizia isso. Eu nunca vou falar pra ele que ele é ruim de cama. Porque as mulheres não falam. Tem vezes que eu até dou uns gemidinhos falsos, finjo que gozei, e depois eu me tranco no banheiro e usa o próprio brinquedinho pra conseguir gozar. E o basta veio na noite passada. Num momento de vulnerabilidade, ela não resistiu à tentação, Katê. Ela pegou o celular, enviou uma mensagem pro ex, e eles começaram a conversar, e não demorou muito para as coisas ficarem quentes, né? E depois de receber uma mensagem picante dele dizendo que só queria viver aquilo mais uma noite com ela não conseguiu resistir. E ela me contou que na mesma hora lembrou da sensação enorme de prazer que ele dava pra ela na cama, e apesar de ser gordinho, calvo, e ter menos de 14 centímetros, a passada de língua molhada do cara, os movimentos com os dedos deixavam a respiração dela ofegante e gerava um prazer tão intenso que a pepeca ficava pulsando. E o olho revirava, as pernas começavam a tremer. Era uma loucura. E logo em seguida, o gozo quente e molhado começava a escorrer e acabava com o lençol. E ela sabia que pensar nisso era completamente errado. Ela não queria fazer aquilo. Mas o instinto dela estava tão ansiando ali por um homem que fazia ela gozar de verdade, satisfazer ela sexualmente. E ela sabia que o homem que estava ali todos os dias do lado dela não era capaz de fazer isso. Por isso que a emoção tomou conta da razão. E sem pensar duas vezes, ela pegou o carro e dirigiu até o motel para encontrar o ex-namorado. Mas no caminho, a consciência dela pesou. As lágrimas começaram a descer pelo rosto e ela conseguiu parar. Naquele momento, mesmo possuída pelos seus desejos mais carnais, ela assumiu o controle da situação, voltou para casa, angustiada, com medo do que poderia ter feito. Por pouco, ela quase traiu e trocou o pai dos filhos dela por um prazer momentâneo. Você acredita, Katê? Realmente é uma história bem pesada. O mais triste é saber que isso é muito mais comum do que parece. Diversas amigas já me falaram a mesma coisa. Sim, e no meu consultório também. Isso acaba com qualquer relação, gente, não tem jeito. Tanto que no dia que a Karina se deu conta que era bem mais grave do que ela pensava, e se ela continuasse teria que se divorciar, mas ela amava seu marido, ela não queria acabar com o quê? Com a família. Por isso ela decidiu que faria de tudo pra ajudar o seu marido. Pior que o cara não tem culpa, né? Ninguém ensina isso pros homens. Verdade, gente, ninguém ensina. Sim, o pior é que, querendo ou não, a cada ano que passa, milhões de mulheres estão cada vez mais insatisfeitas aí na cama. Nesse ano de 2024, aumentou em mais de 84% o número de divórcios. E pra piorar, hoje o Brasil tá liderando o ranking de infidelidade do mundo. A própria revista Abril já publicou que de 9 a cada 10 mulheres afirmam terem traído seus parceiros. Você acredita? É loucura, né? E isso só tende a piorar se a gente parar pra pensar. Total. A Karina mesmo quase traiu, gente. Foi por pouco. Só que esse dia ela realmente depositou a última gotinha, sabe? O resto do resto, da gotinha da esperança em mim. E o que eu revelei fez ela acordar a vizinhança do prédio com gemidos altos de madrugada. Foi uma loucura. Isso é um dos maiores segredos da minha profissão. E o que eu revelei pra ela, Katê, pode fazer qualquer homem ter o controle remoto do orgasmo. Do corpo, assim, de qualquer mulher. Você comanda quantos orgasmos oceânicos quer que ela tenha. Quem me ensinou isso foi a maior sexóloga lésbica da época. Não adianta, né? Quando o assunto é dar prazer pras mulheres, as lésbicas dominam. Falo isso porque eu tenho lugar de fala. Exato, né? Vocês fazem o que menos de 1% dos homens conseguem fazer com as suas parceiras. Por isso que, enquanto o índice de infidelidade entre casais héteros dobrou nos últimos anos, a taxa de fidelidade em relacionamentos entre mulheres do mesmo sexo beira ali os 97%, gente. Sendo uma pesquisa da BBC. Isso não é coincidência, você concorda, Katê? Total. Mas, Thalita, eu já imagino a sua resposta. Mas, na sua opinião, por que as lésbicas são assim tão
infiéis e obcecadas umas pelas outras na relação. Bom, para pensar. Enquanto o orgasmo do homem dura de 3 a 7 segundos, geralmente gozou, acabou a energia, virou pro lado, dormiu. O da mulher pode durar minutos. Orgasmos múltiplos, delirantes, um em seguida do outro. E ainda por cima, o clitóris tem o triplo de sensibilidade a mais do que o coitado do pênis. Logo, se gozar é viciante pros homens, você imagina o quanto isso é viciante pra mulherada. A mulher que recebe isso vai ser fiel, não tem jeito, pra sempre. Mas aqui está o grande problema. Todo homem goza na hora do sexo. Já a coitada da mulherada, 70% delas nunca sequer tiveram um orgasmo em toda a sua vida, segundo a revista BBC News. Agora, nas relações lésbicas, isso é totalmente diferente. Elas sabem exatamente quais são os botõezinhos mágicos do prazer no corpo feminino que, quando são acionados, desencadeiam uma carga intensa e eletrizante de orgasmos explosivos, que deixam a mulherada gozar e delirando. Isso faz elas terem respeito, admiração e serem obcecadas ali umas pelas outras. Enquanto isso, os homens continuam sendo vítimas da infidelidade das mulheres e justamente por não conseguirem fazer isso. Ou seja, é como se estivessem acumulando uma dívida de orgasmo com cada mulher que eles saem. Isso é o mais broxante pra todas as mulheres que eu já conversei. Quando só o homem se satisfaz na relação, ela sempre tende a buscar outro. É instintivo, não dá pra mudar isso. Exato. Mas em menos de um minutinho a gente vai revelar todos os detalhes sobre como pagar essa dívida orgástica com juros, gerando aí na sua parceira uma overdose de prazer. Uma verdadeira descarga de orgasmos alucinantes por todo o corpo dela. É literalmente levando ela ao ápice do êxtase que o corpo feminino pode chegar. Mas usa com moderação, porque eu não quero que você deixe sua parceira desidratada de tanto gozar contigo ainda essa noite, tá? Isso porque além de ter orgasmos, esse segredinho ativa o cio feminino, que faz ela implorar pra ser dominada por você na cama todas as noites. E a razão disso é muito simples. Essa técnica foge da ideia do beijo e penetração que a pornografia tentou colocar na sua cabeça como certo. Gente, não é só enfiar lá e ficar igual uma britadeira, não, pelo amor de Deus. As mulheres têm mais de 7 zonas erógenas hipersensíveis espalhadas pelo corpo, que quando são tocadas, dão a elas um prazer que elas nunca sentiram antes. Ela perde totalmente o controle do corpo, fica sem fôlego, e a pepeca começa a encharcar antes mesmo de você tirar aí a sua calça, meu amigo. Interessante, Tata, mas me explica um pouquinho melhor. Como que faz a parceira alcançar isso? Bom, basicamente você precisa entender a massagem dos 3 movimentos com os dedos que juntos estimulam as zonas que geram uma explosão de orgasmos múltiplos que pulsam por todo o corpo. É como se cada célula do corpo da sua parceira estivesse tendo um mini orgasmo. Então essa sensação de êxtase e de prazer vai potencializando cada vez mais e é nesse momento ela começa a ter espasmos de tesão e grita, chora, ri ao mesmo tempo e as pernas ficam completamente bambas. É uma explosão, uma loucura. E uma vez que isso acontece, ela se torna totalmente viciada sexualmente de um único homem, que foi capaz de fazer isso com ela. E foi exatamente isso que eu ensinei lá pra Karina naquele dia lá no meu consultório. Eu também tive o privilégio de sentir isso e foi uma das sensações mais inesquecíveis da minha vida. Mas me fala aqui, depois que você ensinou pra Karina, ela testou e qual foi o fim dessa história? Curiosos, né? Sim, na semana seguinte eu recebi uma mensagem dela e sinceramente eu quase caí pra trás. Eu tenho até hoje a mensagem, deixa eu pegar pra você ver. Olha isso aqui, ó. Thalita, você tem ideia do que ensinou pra mim? Eu nunca tive uma madrugada tão quente como essa em toda a minha vida. É sério, não tô nem conseguindo parar de pé de tanto que a minha perna tá tremendo. Essa noite meu marido me pegou de surpresa, me jogou na cama com força, deixou minha bunda vermelha pegando fogo de tanto tapa que ele me deu. E quando ele colocou minha calcinha de lado e começou a fazer aquele movimento com os dedos, comecei a sentir um formigamento e arrepio dos pés à cabeça. Eu fechava os olhos e a sensação de ir e voltar lá nas estrelas. Aquela onda de calor circulava por todo o meu corpo e a cada segundo que ele passava era como se eu tivesse com um tesão 10 vezes maior. E quando ele tocou no botãozinho mágico, comecei a escorrer e a melar ele todo. Enquanto isso, meu corpo inteiro tremia, parecia uma descarga de orgasmo assim circulando pela pepeca, pescoço, pela mão, pelas coxas, arrepiou até os fios do meu cabelo. Eu nunca pensei que eu diria isso, mas eu parei de contar no 10º orgasmo. Você salvou o meu casamento, eu não sei como te agradecer. Olha que depoimento, meus senhores, fala sério. Essa ficou feliz. Não só ela, o marido dela também, com certeza. Muito bom, Tata. É surreal o quanto isso transforma a vida das pessoas. E pro pessoal aí de casa, saiba que já já a Thalita